capítulo 41. Livro de Gênesis, capítulo 41, do versículo 38 ao 44. 38 ao 44. Amém? Então, livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38 ao 44. Amém? Disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Amém? Irmãos, o Evangelho está sendo pregado nesse mundo de uma forma muito leviana. Deus me tocou para ministrar esta palavra aqui hoje. O Espírito Santo vem trabalhando nisso durante a semana toda. E eu cheguei a questionar a Deus se era realmente isso que eu deveria falar. Mas Deus se confirma. E a palavra é essa. E eu questiono: será que o Senhor verdadeiramente está em você e está em mim? Será que nós temos essa total ciência e certeza de que Deus habita em nós? Porque se nós voltarmos um pouquinho aqui na palavra, nos versículos 38, 37 e 39, a palavra de Deus várias vezes está escrito: e o Senhor estava com José, e o Senhor estava com José, e o Senhor estava com José. Então, eu vejo que muitos falam em nome de Deus. Paramos numa sinaleira, num farol, muitos vêm e perguntam uma gorjeta e falam em nome de Deus. Ouvimos pessoas que acabaram de cometer barbaridades, assassinatos, estupros, e vão na cadeia e na frente de advogados, juízes, médicos, padres, pastores, falam em nome de Deus. Vejo hoje igrejas com falsos mestres, falsos pastores, ministrando falsas doutrinas, falando de Deus. E aí o Espírito Santo me leva para essa palavra em Gênesis, capítulo 41, para o início da história de José, lá no capítulo 37. E a Bíblia fala que José tinha 17 anos, e era o último filho de Jacó. Ou, melhor, o filho de Jacó na sua velhice. Então ele era o caçula entre os 12. E aí ele era o mais amado por Jacó, pelo seu pai. E isso despertou inveja dos seus irmãos. E seus irmãos maquinaram a maldade contra José, prendendo José, mentindo para José, invejando José, lançando José numa cova, maquinando, estrategiando, arquitetando matar José. Traíram José, venderam José.
E, meu irmão, os irmãos de José também eram filhos de Jacó. E Jacó, como a gente vem lendo o livro de Gênesis, tinha a promessa: filho de Isaac, Isaac filho de Abraão. Ou seja, os irmãos de José também conheciam Deus. Levando para o nosso tempo de hoje, os irmãos de José também eram crentes, eram cristãos. Falavam de Deus, ouviam de Deus. O pai dele, a mãe deles, com certeza falavam do Senhor, das promessas que o Senhor tinha para a vida deles. Porém, a maldade imperou no coração dessas pessoas. E em todo o tempo eles falavam de Deus. E hoje vejo que não é diferente. O Espírito me mostra que muita heresia está se falando, muita mentira está se acrescentando na palavra de Deus. Muitos usam essa palavra que eu li aqui, esses poucos versículos, para dizerem, para isolar um versículo, distorcer o versículo e falar, e profetizar, pior ainda, dizendo que Deus tirou José em 24 horas do inferno, ou da prisão, ou da pobreza, e levou ele para a riqueza. Isso vai acontecer na tua vida, meu irmão. Amém. Foi assim? Foi assim, realmente. Deus pode mudar tudo, de todos, em qualquer hora e qualquer momento. Sim, em nome de Jesus isso é possível. Só que esse versículo isolado não é bem assim. Por quê? José, odiado, traído, vendido, injustiçado. Sim, injustiçado, preso e esquecido. Em todos os momentos de sua dificuldade, dos 17 anos, quando ele foi largado na cova e foi vendido para os ismaelitas, ele se manteve fiel a Deus. Ele testemunhou Deus em todos os momentos. Na cova, fora da cova, na cadeia, na prisão, na frente da mulher de Potifar, que foi quem cometeu uma das injustiças, queria deitar com ele. Quem era Potifar? Era o capitão da guarda de Faraó. Um alto nível, alto escalão, cheio de dinheiro. Foi quem comprou José como escravo. A Bíblia diz que José era formoso, era bonito. E o mestre, o capitão, era um eunuco. E a mulher viu a masculinidade de José e se ofereceu para ele. E José fez o quê? Virou em coxa, como dizem aqui no sul. Negou uma vida de riqueza, uma vida que poderia ter uma mulher, negou. A mulher ficou com as vestes de José na mão, porque ele saiu correndo, porque ela queria agarrar ele à força, e ele foi fiel a Deus e fiel ao seu Senhor, a quem deu o emprego para ele. E a mulher ficou com as vestes, gritou e falou que José tinha atacado ela. E aí prenderam ele injustamente. E aí, meu irmão, eu quero te falar que se nós não nos mantermos fiéis na palavra, não vivermos o evangelho verdadeiro, isso não acontece. Não adianta eu isolar um versículo e trabalhar na mente de vocês, como muitos falam, criar frases de efeito. Creia, meu irmão, em 24 horas você também, se você está mal nesse momento, amanhã você estará bem. Sim, de novo eu volto a falar sim, mas não é somente isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o plano de Deus para mim e para você é salvação. Não é o evangelho de facilidade. Quem prega facilidade são falsos mestres. O evangelho não é isso. O foco de Deus para mim e para você é salvação.
libertação, para que a nossa alma esteja na eternidade, para uma vida de gozo ao lado de Deus. E o mesmo plano estava sobre José. Por isso que eu não posso isolar um versículo, distorcer ele e fazer uma lavagem na cabeça dos irmãos e de quem está em casa assistindo. Queria eu fazer isso, mas não é esse o plano de Deus para mim, para você e para quem está em casa. O plano de Deus é nos salvar. Deus espera que, pelo livre-arbítrio que Ele deu a cada um de nós, nós o aceitamos e, ao aceitar, a gente viva uma vida de acordo ao Evangelho. E aí sim, tudo é possível para quem está firmado em Jesus Cristo. Sim, se a tua vida hoje está uma desgraceira, você não conhece Jesus e eu estou te apresentando Jesus, aceitando Ele, se é plano dele, amanhã você está numa vida boa. Se hoje você está doente, enfermizado, acamado, amanhã você pode estar curado. Se hoje você está preso em vícios, prostituições, droga e outras coisas desse mundo, amanhã tu pode estar liberto. Ou você pode estar liberto ainda hoje, nesse momento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Basta crer e receber esta palavra. José tinha um plano de Deus sobre ele. Qual era o plano? Através de José, Deus salvou as tribos. Por que salvou as tribos? Por que era o plano salvar as tribos? Depois, se a gente continuar, a gente sabe que José se tornou o segundo mais importante homem do Egito. Acima dele era só Faraó. Faraó determinou que José governasse o Egito. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que aonde José, mesmo na cadeia, tudo se transformava. Se transformava, prosperava, porque Deus estava com ele. Deus estava com ele. E Deus quer estar conosco. Mas a gente precisa testemunhar Cristo. As nossas atitudes têm que estar coerentes com o plano de salvação, com o Evangelho. Porque lá em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela chega ao ponto de penetrar e dividir o espírito da alma, juntas e medulas, e ela é apta a discernir, a julgar os pensamentos e as intenções do nosso coração. Ou seja, por nós mesmos a gente não é pecador, por nós mesmos a gente não era nunca, a gente é perfeito. Por nós mesmos a gente se olha na frente do espelho, mesmo vendo um pecado errado com a família, com o filho, com a esposa, com a mãe, com o tio, com os colegas de trabalho, a nossa soberba, a gente não se julga. E a palavra diz que ela é afiada. Ela vai ao ponto de dividir. E aí ela julga pensamentos e intenções do nosso coração. Isso José sabia. Por que José vivia uma vida de testemunho e Deus estava com ele? Porque se ele se julgasse, ele seria um perfeito para ele mesmo. Mas o que nos julga é a palavra. Por isso, meu irmão, minha irmã, a gente não pode ir atrás desse evangelho fajudo que está sendo pregado. Um evangelho de facilidade e não de salvação. Porque se José seguisse o que está sendo ministrado em volta, claro que Deus levantaria outro. A gente não é a última bolachinha do pacote. Se eu caio, Deus levanta outro, como o pastor ministrou na última pregação. Mas José se manteve fiel. E saiu da tribo de Judá, quem? O descendente da tribo de Judá? Jesus. José matou a fome das 12 tribos no Egito. E daí descendeu Jesus. Hoje, Deus usa Jesus para
nós herdarmos a vida eterna do lado dele. Na época, usou José para que viesse Jesus. Hoje, ele usa Jesus para que nós herdamos a vida. Esse é o plano de salvação sobre mim e sobre você, minha irmã. Lá em Isaías 53, no versículo 5, Isaías 53, versículo 5, diz que o plano de salvação está explícito aí, que sobre ele foi ferido pelos nossos pecados, ele foi moído pelas nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas feridas dele nós fomos curados, nós fomos sarados, oh aleluia, aleluia. Isso é Jesus Cristo lá em Isaías, 700 anos antes do Novo Testamento, Isaías profetizando Jesus. E hoje eu faço essa paráfrase, comparando José e Jesus, não tem comparação, mas é o que Jesus hoje representa para nós. Jesus foi moído, foi traído, foi injustiçado, foi machucado por mim e para você. Então, você que está em casa assistindo e achando que não há solução, lá em Isaías 55, versículo 7, ele fala o seguinte, que o ímpio, ou seja, que o pecador, abandone o seu caminho, o seu mau caminho, e que o mau homem abandone os seus sentimentos e se converta ao Senhor, e o Senhor se compadecerá dele. Torne-se a Deus, e o Deus é rico em perdoar. Isaías, capítulo 5, versículo 7. Então, meu irmão, hoje é momento de pedir perdão. Deus é rico em perdoar. A gente sabe que Ele sabe que nós somos falhos, que nós somos frágeis, que por mais que a gente queira ser perfeito, a gente não é perfeito. E só seremos perfeitos quando Ele nos glorificar e chegarmos ao céu. Mas o mais importante é reconhecer. Peça perdão, você que está em casa, que está ouvindo esta palavra. Jesus se entregou por mim e por você. Receba essa palavra. Você que está achando que não há para onde ir, como sair, que tudo está desmoronando, que tudo não tem solução. José foi posto numa cova. José foi traído por seus irmãos, por sua família. José foi jogado numa prisão. José foi esquecido pelos seus amigos numa prisão. E ele não desistiu. Se manteve alinhado a Jesus Cristo. E a vitória chegou. A vitória chegou. Então você que está hoje recebendo esta palavra, sim. Se hoje a tristeza, a dor, a sofrimento, a doença, a vícios, a prostituição, a cadeias, a prisão, a dificuldade, a remorso, a briga, a confusão, em nome de Jesus Cristo, hoje cai por terra. Aceite essa palavra, leve a paz para a casa para a sua casa, para a sua família. Jesus nos prepara o vale, o deserto, o sofrimento, as angústias, as aflições para o crente, para o verdadeiro cristão, não é ambiente de morte. A gente tem que aprender isso. Que o vale, o deserto, para o verdadeiro cristão, para o verdadeiro crente, é ambiente de preparação, é ambiente de intimidade com o nosso Deus. Porque Paulo fala que quando que nós somos fracos, é que nós somos fortes. Por quê, meu irmão? Porque a vitória não está em nós, não vem de nós, não vem das nossas forças, mas a cura, a salvação e a vitória vem por Jesus. 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 Então, que
que os nossos joelhos possam se dobrar na presença do Senhor, que possamos nos humilhar, porque aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Somos dependentes dele, do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, que eu e você tenhamos a vitória, porque Deus, que sonda os pensamentos e os corações, sabe o que é melhor para ti e para mim. Mas para isso, a gente tem que viver uma vida de fidelidade, uma vida de justiça. E o que é justiça de Deus é o evangelho dele. Porque ele vai voltar. Não tenham dúvida que Jesus vai voltar e vai expor o evangelho para cada um de nós. E aquele que se preparou, que está com uma vida em intimidade com Deus, com Cristo, esse vai subir para uma vida eterna de gozo ao lado do Senhor Jesus. Amém, igreja?